A nova pesquisa do Instituto Maurício de Nassau, divulgada neste sábado para a edição de domingo do Jornal do Comércio, apontou um empate técnico entre as candidaturas de Armando Monteiro e Paulo Câmara na disputa pelo governo de Pernambuco. O que aconteceu era mais do que esperado, porque Paulo Câmara era detentor de uma frente de 21 partidos, apoiado por uma coligação que representava um governo altamente bem avaliado pelos pernambucanos, e aí você tem um começo de guia eleitoral que dá a Paulo Câmara cerca de 11 minutos de televisão contra pouco mais de 4 minutos da candidatura de Armando Monteiro, candidato pelo PTB. Com a morte de Eduardo Campos, no último dia 13 de agosto, isso criou uma comoção em Pernambuco, mas nada que tenha mudado o curso da eleição estadual. Os líderes da coligação de Armando Monteiro, as pessoas que são ligadas ao senador e o próprio candidato, têm reverberado aí perante o eleitorado e nas entrevistas que dão, de que isso é uma onda de uma comoção pela morte de Eduardo Campos. Pode ser uma parte, sim, mas o todo do eleitorado que deu a Paulo Câmara hoje, tanto no Ibope quanto no Instituto Maurício Nassau, uma diferença muito pequena em relação à liderança de Armando Monteiro. Isso é graças ao que havia no governo Eduardo Campos, o governo João Lira, que o PSB há mais de 7 anos governa Pernambuco. Para completar, ele ainda tem o apoio de Jarbas Vasconcelos, que foi um governador muito bem avaliado, e outras lideranças políticas expressivas do estado de Pernambuco. Então existe uma tendência de que o eleitorado que está se sentindo bem em Pernambuco, viu aí os investimentos da Fiat, de Suap, todo o crescimento econômico em Pernambuco, e vem sentindo que Pernambuco, apesar da crise nacional, Pernambuco consegue superar essa estagnação que existe na economia brasileira. Então, os pernambucanos se sentem bem em morar aqui, em viver aqui. E isso naturalmente é traduzido numa candidatura governista que se coloca como uma perspectiva de continuidade. A candidatura de Paulo Câmara representa isso. E talvez por isso Armando liderava as pesquisas, porque era mais conhecido da população, e Paulo não era, muita gente não conhecia. Então, naturalmente, a gente sabia que isso ia mudar o panorama da eleição, das pesquisas eleitorais que vinham apontando uma vantagem de mais de 30 pontos de Armando Monteiro. Hoje, a tendência que vem acontecendo para o resultado da eleição converge para uma vitória de Paulo Câmara no primeiro turno, com cerca de 60% dos votos válidos. Por que isso? Porque Paulo, ele tem uma rejeição baixa, ainda tem cerca de 30 dias de campanha, de guia eleitoral, onde ele pode apresentar suas propostas, vai ter os debates, que apesar de não ter uma elevada audiência, tem um impacto no eleitorado formador de opinião. Então isso pode fazer com que a gente entenda que Paulo Câmara tem todas as condições, a não ser que haja uma catástrofe, para que seja o governador de Pernambuco. A disputa pelo Senado se mostra um pouco mais apertada e acirrada entre o deputado João Paulo e o ex-ministro Fernando Bezerra Coelho. Mas pelo que a gente vê na conjuntura das eleições em Pernambuco, é muito provável que a candidatura de Fernando Bezerra Coelho consiga empatar com o João Paulo nas próximas sondagens, porque ele vem crescendo em menor proporção do que Paulo Câmara, mas também vem crescendo. Então é natural que ele consiga se aproximar de João Paulo e na reta final da eleição ele conseguir ganhar a eleição. A gente teve vários exemplos aí dessa conjuntura. Em 2002, nós tínhamos aí a candidatura de Jarbas Vasconcelos disputando a reeleição pelo governo e as candidaturas de Marco Maciel e Sérgio Guerra ao Senado. O que aconteceu ao longo da eleição foi que Marco Maciel e Carlos Wilson tinham uma liderança nas pesquisas,
mas que quando havia a possibilidade real de vitória de Jarbas Vasconcelos em 2002, eles conseguiram, tanto o Jarbas quanto o Marco Maciel, conseguiram arrastar a candidatura de Sérgio Guerra, e acabou Sérgio Guerra se elegendo senador da República. Então é provável que, por toda a conjuntura de campanha favorável a Paulo Câmara, é provável que tenhamos também uma vitória de Fernando Bezerra Coelho para o Senado. No plano nacional, a gente está vendo aí uma situação que parece ser consolidada. Temos uma possibilidade real de Marina Silva disputar o segundo turno contra Dilma Rousseff. É natural que, a partir do momento que Marina cresceu de forma avassaladora, as pessoas que são ligadas ao PSDB e ao PT, até porque exercem um poder, no caso do PT, exercem um poder no governo central, ou seja, o governo federal, é natural que eles consigam uma militância para fazer a campanha anti-Marina nas redes sociais. E isso a gente já vem observando no decorrer dos dias, desde quando Marina já apareceu ameaçando Dilma Rousseff e ameaçando Aécio Neves. Para você ter uma ideia, hoje a candidatura de Aécio Neves praticamente perdeu qualquer possibilidade de ir ao segundo turno e vencer a eleição, a não ser que haja também uma catástrofe. Mas a tendência é que tenhamos um segundo turno entre Dilma Rousseff e Marina Silva, onde a candidata do PSB se torna amplamente favorita para vencer a eleição. O PT e o PSDB precisam ter cuidado com a forma que vão abordar as contradições de Marina Silva, que ela, naturalmente, como qualquer outro político, possui. E aí, se o PT conseguir utilizar de forma tranquila, mas que consiga mostrar que Marina não tem condições de ser presidente da República, a gente pode ter aí um estancamento no crescimento dela. Mas também, se o PT for para uma coisa muito agressiva, pode acontecer de haver um efeito reverso, um efeito contrário. E aí Marina Silva pegar num rabo de foguete e ainda com uma possibilidade existente e real de vencer a eleição no primeiro turno. Confira tudo o que acontece na política em Pernambuco e no Brasil acessando www.edmarlira.com e fique por dentro. Obrigado!